Oi, oi, pessoal! Está começando o 15º episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente fala sobre os bastidores e histórias reais de todo o universo de eventos. E hoje, gente, eu estou com um especialista que com certeza você já ouviu falar, mas assim, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Mas isso faz muita diferença no seu negócio. Hoje eu estou aqui com o Júnior, da SG Scan, para poder falar sobre sustentabilidade e os riscos ESG dentro do mercado de eventos. Então, assim, com certeza você já teve algum tipo de problema, não é mesmo, Júnior? Com certeza já pode ter acontecido algum problema no seu evento e aí você não se atentou a isso. E hoje nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas que muitos de vocês podem ter, mas vocês ainda não sabem e ainda não se atentaram. Então, vem comigo que vai ser sensacional. Júnior, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme te receber aqui novamente. Inclusive, para quem ainda não viu, ele já esteve aqui na minha Academy, trouxe uma palestra sensacional. Foi ano passado, né? Foi. Já, se eu não me engano, faz um ano. Foi em Foi julho. por volta disso. Eu acho que foi exatamente. Tem um ano mais ou menos desse nosso encontro. E hoje o Júnior volta para poder trazer esse bate-papo aqui com a gente. Eu estou muito feliz que você veio, viu? Obrigado. A agenda dele também, viu? Arretada de boa. Obrigado, Joyce, pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu nutro uma grande admiração pela Mi Eventos e principalmente por esse trabalho que vocês fazem, que não ficam só dentro do escritório, mas ficam produzindo conteúdo para ajudar as pessoas a poderem ter não só, né, um sucesso com a utilização da tecnologia no evento, mas principalmente para fazer melhores eventos e ter mais gestão. Então esse trabalho de vocês aí merece parabéns. Obrigada, eu fico super feliz. O Thiago adora quando a gente traz esse contexto para a galera, porque a gente fica assim, gente, o que o evento está fazendo? Como assim, mais um projeto? Gente, mais um projeto com o intuito de trazer isso, informação, formalizar, trazer mais profissionalismo para vocês, informação de conteúdo assim, relevante. Acho que isso é o principal. Então, bora que a gente tem muita coisa para conversar? Bora, vamos falar. E eu vou começar então me apresentando. Eu sou o Júnior Magela, sou o CEO da ESG Scan, uma startup que utiliza tecnologia para resolver questões relacionadas a riscos ESG. E é importante, né, quando a gente fala da ESG Scan, falar que o que a gente traz é simplificar, com meio de tecnologia, um monte de verificações de sustentabilidade, de ESG, que as pessoas ainda podem não conhecer muito bem, mas podem sim sofrer com esses riscos. Então a gente vai falar aqui hoje disso, de simplificação, de como entender o que é importante para os eventos nesse contexto e, sobretudo, né, entender nos casos práticos aí como é que a gente foge dos riscos. Então a gente tem assunto aí para mais de tempos, tá? Vamos Uma lá. hora eu acho que não vai ser o suficiente, não. Então vamos embora, vamos começar. Para quem ainda não entendeu o impacto, né, do ESG dentro do mercado de eventos, o que significa ESG na prática e por que o mercado de eventos precisa prestar muita atenção. Então, quando a gente fala de ESG, a gente nunca pode se esquecer que é uma sigla que remete a três palavras, três contextos que precisam ser observados. A gente nunca deve começar a falar de ESG falando só de sustentabilidade, porque o tripé ambiental é só um deles, é um tripé. Então a gente tem que olhar para a sustentabilidade, que é a questão ambiental, a gente tem que olhar para a social, que é outro importante parte desse tripé, e a gente tem que olhar para a governança. Então a gente está falando de gestão, a gente está falando de olhar para a sociedade, a gente está falando de meio ambiente, tudo isso dentro de uma palavrinha que é a famosa viabilidade econômica. Então, muito diferente do que as pessoas pensam, ESG não é coisa de ambientalista. ESG é coisa de quem quer gerir o seu negócio com entendimento sobre o que está acontecendo no mundo atual. Então, assim, se em 1800 e alguma coisa já tinha Charles Chaplin lá fazendo filme, com aquela repetição laboral que a gente vê, né, naquele filme do Tempos Modernos, 1900 e alguma coisa, o Chaplin fazia isso para criticar um trabalho manual. E aquilo ali já era um pensamento que
mais tarde construiu-se como ESG. Ou seja, ESG é um prisma que tem a ver muito mais com gestão do negócio do que só com uma questão puramente ambiental, que às vezes a gente pensa, né? O meio ambiente está lá, a sociedade está lá, mas não, está tudo dentro do nosso negócio. E gerir um negócio olhando para esses aspectos é essencial. E quando a gente fala de evento, né, Joyce, assim, a gente está falando dos momentos em que as pessoas estão muitas vezes se reunindo, né? Falar de evento tá falando de reunir pessoas. E falar de reunir pessoas é imprescindível você pensar sobre aqueles aspectos que são mais relevantes para as pessoas. Por isso eu acho que o ESG é extremamente importante para os eventos. Porque se você está fazendo um evento, ele fica muito suscetível a questões éticas, a questões de corrupção, né? Quando teve eu gosto sempre de ilustrar com aquelas vezes em que aparece no jornal sobre, por exemplo, trabalho escravo no Lollapalooza, no Rock in É Rio. polêmico. Exatamente. E isso é o que é sobre isso que a gente está falando. Sobre salões de festa que podem fechar porque não pagaram o FGTS e INSS dos funcionários, porque não estão contribuindo ali. Então, assim, é sobre essas coisas, desde o micro, né? Uma comissão de formatura que teve um susto porque o salão fechou e não teve lá, né, o compromisso que foi assumido. Ou até mesmo questões relacionadas a questões trabalhistas, a questões ambientais, o alvará de funcionamento. Tudo isso está incluído na questão e por isso a ESG é sobre gestão. A ESG é sobre até, né, conseguir empréstimo em banco é hoje uma faceta que precisa ser observada. É mesmo. É. Gente, sim, de fato, eu acho que a gente está tanto numa bolha de o ESG, OSG ou ASG. Tanto faz. Tem Tanto gente que faz. fala ESG, porque é a sigla em inglês, né? Mas hoje sei. no Brasil, por exemplo, o Instituto Ethos, que é o maior pensador de ESG do Brasil, fala ASG, porque eles preferem falar no termo em português, que é o ok. ambiental e não o environmental. Então ok. Então, ASG, a gente sempre pensa que sustentabilidade, é ter um evento mais sustentável e tal. É, também. Mas envolve muitas outras coisas que nos bastidores é de extrema importância e que a galera não dá a devida atenção, e a gente vai falar isso no decorrer aqui do nosso bate-papo, que é importante, você que está aí no mercado de eventos, precisa se atentar. Precisa, Perfeito. e assim, para ontem. Não é algo que a gente está vendo de forma pouca, sabe, no mercado. A gente tá vendo que cada vez mais a galera vem tendo grandes impactos dentro do evento deles por conta da negligência ou, né, ou, assim, positivo e negativo. A negligência vem o lado negativo e se você se atenta a isso, você tem o lado positivo. Então, assim, prestarem bastante atenção. Esse conteúdo aqui hoje é para você entender, de fato, de uma vez por todas, de tudo que acontece nesse universo e para não restar dúvidas, né? Perfeito. Já começamos bem. E a gente vai falar, assim, disso sobre todos os aspectos. Porque muita gente sempre olha para o ESG como se fosse uma coisa distante. Nossa, uma coisa Quem faz de isso grandes são as empresas. grandes empresas. Quando, na Exato. verdade, assim, quando a empresa está ali preenchendo um formulário ou juntando documentos para pegar um empréstimo bancário, para poder fazer um seguro, para poder entregar uma informação para uma empresa que ela vai prestar um serviço. Então, ela está cuidando do ESG. E aí a gente vai tentar falar, porque é uma forma de explicar que tem ficado muito próxima, porque a gente está sendo acelerado na ESG Scan pelo Sebrae. A gente foi classificado como uma startup de impacto, porque a gente ajuda as empresas, né, Sim. a entenderem melhor os seus fornecedores, os seus impactos positivos, por exemplo, na sociedade, e os negativos também. E aí o Sebrae a gente tem dialogado muito, sabe, Joyce, com o Sebrae, com as instituições das micro e pequenas empresas, e o que a gente tem observado é que esse assunto de governança, de social, de ambiental, tem sido um assunto que está diferenciando e fazendo com que pequenas empresas tenham sido reconhecidas. Olha, a SG Scan mesmo é um exemplo de uma pequena empresa, mas que está dialogando, por exemplo, com o Sebrae. A gente está junto com o Bacen, né, o Banco Central, criando um processo para crédito rural sustentável. Por quê? Nós estamos falando para, né, nós estamos nessa aceleração do Bacen, a gente está no Sebrae, a gente está
construindo coisas muito grandes, mesmo sendo uma empresa pequena. Então a gente tem advogado que as pequenas empresas conseguem sim destaque pensando nessas agendas. Ótimo, que bom saber disso, que bom que a galera com certeza vai se atentar a esse cenário que vem mudando, né? Que eu acho que é isso que a galera precisa ter essa mentalidade de entender tudo que está acontecendo no mundo e se adaptar. Porque se a gente se não Exatamente. se adaptar, a gente vai perdendo, vai ficando para trás, O exemplo disso é a né? Kodak, né? Não se adaptou e ficou perdida porque ninguém tira foto que não seja digital mais. Aí ela tem que se adaptar, se ela não se adaptar, não tem jeito. Bom, e aí trazendo para esse ponto mais operacional, hoje, o que você mais vê acontecer no dia a dia dos eventos que liga um alerta do time de vocês? Então, para mim, quando você faz um evento, assim, quando você organiza um evento, você muitas vezes resolve coisas relacionadas à sua gestão. Uhum. Mas quase sempre, quando você organiza um evento, você precisa de uma cadeia, porque ninguém organiza um evento sozinho. Você, quando vai fazer um casamento, você precisa ali, né, de contratar vários profissionais que às vezes trabalham naquele evento, apenas pelo evento. Então a gente tem no mundo dos eventos um grande contingente de terceirização em inúmeros fatores, seja aí para eventos festivos ou Uhum. corporativos. Muito raramente, né, uma empresa grande vai organizar um evento e vai ter ali, mesmo que ela tenha muitos funcionários, vai ter todos os profissionais correlacionados. Não raro se contratam empresas de segurança, se contratam Exatamente. empresas para organizar, para som, etc. E hoje, o que a gente observa é que as empresas têm tido uma performance muito boa para olhar os seus próprios problemas. Então, você, enquanto empresa X, né, vamos supor assim, um cerimonialista, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ e ele está ali organizando, ele vai contratar terceiros ou vai Uhum. dialogar com terceiros para fazerem ações. E aí tem sido um grande problema que a gente tem observado. Quando a gente vê que as empresas não têm controle sobre quais são, por exemplo, as obrigações desses outros. Porque é muito fácil você saber que você tá tudo certo, mas é muito difícil você entender e ter visibilidade se o salão que você está contratando está pagando o FGTS dos funcionários deles, se eles têm alvará dos bombeiros, se eles têm a licença ambiental, eventualmente, alguns municípios exigem, né, Exatamente. licença ambiental. Se eles têm, né, aí você está falando com uma empresa muitas vezes de segurança. É uma segurança armada? Não é uma segurança armada? Eles têm treinamento? Ora, o Carrefour teve um homicídio dentro de uma unidade do Carrefour, em que quem cometeu esse homicídio foi a segurança. Então, assim, você tem, né, um risco muito grande e eu estou muito ligado nos riscos. Então, o que eu acho hoje como principais exemplos de problemas relacionados a esses riscos, eles residem nos fornecedores ou nos terceirizados, porque eles muitas vezes estão fora do controle. Por quê? A empresa que está contratando nem sempre tem visibilidade sobre quais são as obrigações do outro, porque ela não sabe. Muitas vezes, quando você escolhe um salão para fazer ali qualquer tipo de evento, seja ele corporativo, festivo, etc., ou até mesmo, né, quando você resolve alugar, você não se questiona muito sobre, por exemplo, a licença ambiental, a licença de Não, isso bombeiros. aí é o último do último caso. E isso muitas vezes é um assunto que fecha, né? Então eu já vi, por exemplo, inúmeras situações de pessoas que contrataram, geralmente paga-se antecipado uma parte do valor ou até 100%, e aí você depois tem o evento fechado, Nossa, e a gente sabe muito bem que quando uma casa de eventos é fechada, ela não tem liquidez para devolver os valores não depositados. mesmo. E aí a gente se vê diante de uma situação em E que há problemas. E é sobre esse tipo de problema que a gente mais acredita que os terceiros precisam ser vistoriados. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é compartilhada. Quando você contrata alguém, você compartilha aquela responsabilidade sim, com a pessoa exatamente. e você acaba muitas vezes gerando aí um impacto em cadeia bem negativo se você não toma conta desses detalhes. Esse tipo de situação pode ser denominada como efeito dominó, que é o que É, a gente conversou e você trouxe esse assunto para gente. Então, explica o que é esse efeito dominó e que tipo de erro ou descuido pode gerar essa crise, né? Vamos dizer assim. então,
É um efeito dominó porque a responsabilidade, de acordo com a legislação, ela é compartilhada. Aham. Então, não é uma coisa nova, em que pese a ESG ser um prisma novo, ele é um prisma novo sobre assuntos muito velhos. Aham. Porque isso está na legislação brasileira há muito tempo, sobre a responsabilidade solidária nos casos ambientais, subsidiária em outros casos de responsabilidade civil, em que as pessoas se corresponsabilizam nesse chamado aí de efeito dominó. Uhum. Mas na prática, isso está muito vinculado a essas, digamos, projeções que são feitas dentro do próprio evento. E vai variar dependendo do tipo. Então nós sabemos, por exemplo, que lá no Rock in Rio ou no Lollapalooza, onde ocorreram, né, de acordo com a imprensa aí, violações de direitos humanos em questões relacionadas principalmente à revenda de produtos, as pessoas estavam vendendo produtos lá, etc. Não eram os festivais e os funcionários dos festivais que estavam violando, né, os direitos humanos. Eram aparentemente terceiros que estavam fazendo isso. Só que muitas vezes, né, primeiro você controla isso observando. Segundo, você controla isso com histórico. Do mesmo jeito que um banco, muitas vezes, olha para você e te nega um empréstimo porque você não tem um bom histórico de pagador, você também precisa olhar para o histórico das pessoas que estão negociando com você e não olhar só o histórico financeiro. Eu me assusto quando vejo que muita gente só olha o Serasa de fornecedores, quando na verdade você, no score do Serasa, não tem uma informação muito subsistente, né? Afinal de contas, quem tem trabalho degradante às vezes tem liquidez. Porque ele está ganhando dinheiro com aquilo. Já que ele não está pagando o FGTS, não está pagando INSS, ele tem dinheiro. E a gente percebe que essas violações, né, e aí quando falo de violações de direitos humanos, elas são mais problemáticas, porque elas mancham o próprio festival. Né? Você consegue perder, do ponto de vista ético, você perde reputação. Mas, para o micro, e aí sim, o macro vai ter problema de reputação, porque vale muito o nome Lollapalooza, o nome Rock in Rio, etc. Mas quando você trata de micro problemas, ou seja, empresas micro, aí você tem a famosa falência. Quando salões de festas vêm a falir, quando acontece deles fecharem por 3 meses, 4 meses, por causa de uma licença ambiental que não foi tirada, por causa de um corpo de bombeiros. E aí você tem um problema que acaba sendo até maior, porque ele é um problema que vai impactar pessoas que às vezes não têm dinheiro para pagar um novo salão, mas você tem problemas estruturais, né? Então aí é importante olhar para as obrigações que estão correlacionadas e pedir documentos, e se inteirar de documentos, e pedir solicitações. Não é, pessoal, assim, é importante dizer isso. Quando você vende para uma empresa grande, precisa preencher um tanto de documento, não é chatice à toa. É porque essa empresa sabe que se por acaso você não tiver um determinado item, uma determinada licença, um determinado alvará ou um problema trabalhista, vai sobrar para ela pagar. Então, na verdade, é uma forma das empresas mitigarem riscos. Só que as grandes fazem isso. E os pequenos acabam fazendo vista grossa. Mas é o pequeno que devia olhar mais para isso. Eles acreditam que não, que o outro é confiável, que o outro não vai, que a bomba não vai explodir. É aquela coisa assim, não, esse problema é muito grande para poder acontecer comigo, que sou muito pequeno. Pois é. Pelo contrário, um problemão desse caindo no colo de alguém que ainda é pequeno, o estrago é muito maior. E esse é o principal problema que eu acredito que as empresas precisam lidar. Empresas pequenas e médias entenderem sobre a sua responsabilidade e entenderem que estão colocando o seu negócio em risco por causa de envolvimento com pessoas que não devem ser envolvidas. E isso principalmente se o preço estiver muito barato. Porque quando o preço está muito barato, existe um indicativo, né? Se você tem ali 10 empresas fazendo segurança armada e você vai fechar com aquela que está cobrando 30% do preço. Eu não vou questionar a sua decisão administrativa, mas enxergue os riscos que estão correlacionados a isso. E assim, em nenhum momento a gente está falando aqui que não é para poder contratar fulano que está mais barato. Não é essa a questão. Isso aí, a galera precisa entender que antes de você fazer uma contratação para alguém para o seu evento, é importante observar o histórico, né, de processos aí, digamos assim, como um todo, dessa outra empresa. Porque vai cair no seu colo se a bomba explodir. Exato. Não tem jeito, gente. Isso aí eu acho que é para tudo na vida.
quando você vai, né, tem ali uma contratação e você não se atenta a esse tipo de situação, e aí a bomba explode. E Exato. aí? E a gente, né, no Brasil, não tem uma cultura do risco. Nada disso. A gente hoje, né, vive num país que tem muita pujança ambiental, a gente tem muita gente trabalhadora no Brasil, então a gente muitas vezes fecha os olhos para alguns riscos porque a gente tem muito o que aproveitar. Mas a gente precisa entender que os bens, né, sejam eles ambientais, sociais, eles são bens finitos. As pessoas precisam acordar para a finitude mesmo dessas coisas, porque Exato. não é para sempre, não é eterno, são recursos que a gente precisa manejar com responsabilidade. Uhum. E o risco é uma grande evidência, né? A gente precisa olhar para o risco, a gente precisa olhar para as dificuldades e para os problemas que podem vir a partir de Exatamente. uma ação. E partindo disso, você pode trazer para a gente algum evento que, assim, trouxe esse colapso aí por falta desse, por negligenciar mesmo esse processo de ESG? Então, como eventos, eu citaria principalmente os casos, né, do Lollapalooza e do Rock in Rio, que acabaram tendo muitos problemas. Mas a gente tem eventos tais como o show daquela cantora. Nossa, eu me esqueci o nome dela agora. Que ela teve um volume muito grande de pessoas e teve até falecimento. Ela cancelou o show de última hora, né? E teve até falecimento de pessoas na fila por causa desse problema. Então, assim, existem vários casos assim que têm problemas críticos e ficam manchas em relação aos festivais. Mas para efeito de eventos, eu acho que assim, fechamento de alguns salões também em Belo Horizonte foi bem assim importante para alertar as pessoas quanto à exigência, né, principalmente exigências de FGTS e INSS de Exato. funcionários, porque quando isso não está sendo pago, gera uma bomba muito grande a ser pagada lá na frente e uma hora a empresa vai vir a Não entra, fechar. né? Mas, assim, na indústria, a gente escuta isso todo dia no noticiário, né? Exato. Então, ultimamente tivemos a BYD, que teve violações de direitos humanos nos seus canteiros de obra na Bahia. A gente teve casos como, né, de empresas como a Vale, que teve na lista do trabalho escravo no ano passado. A gente tem empresas muito conhecidas no mundo, como a Heineken, a Nike, que já figuraram também né, na posição de pessoas que tinham trabalho degradante nas suas cadeias de fornecimento. E para a gente, assim, o que fica mais relevante de ser observado é que, na maioria das vezes, a gente está tratando de relações com o fornecedor. Eu tenho essa percepção de que a falta de transparência nessa relação, né, que hoje em dia é basicamente reduzida ali a uma declaração: declaro que não tenho trabalho infantil, declaro que não tenho trabalho análogo à escravidão, declaro que pago todos os débitos trabalhistas. Essas declarações que estão sendo exigidas hoje em dia são muito vazias, né? E na prática, no setor bancário, por exemplo, tem inúmeros exemplos de bancos que têm optado por fazer uma análise mais completa. Então a gente Uhum. tem assim recentemente, né, o BNDES anunciou em nível nacional que deixou de emprestar mais de R$ 1 milhão às empresas que estavam, né, promovendo o desmatamento. O Banco do Brasil fez um anúncio semelhante. Esses bancos estão começando a observar de forma mais Uhum. atenta, mais, né, observando ali de forma atenta todo esse processo assim, dos seus clientes, para que esse dinheiro possa ser emprestado com uma visão sobre isso. E aí a gente está falando de um novo país, um novo mundo, Sim. em que as pessoas que trabalham esses temas, elas têm mais acesso a empréstimo, essas pessoas têm um seguro menor, e aí a gente consegue ver na prática, né, que essas questões não são só uma fala vazia, não são só questões distantes da gestão. O pequeno, médio e o grande empresário lutam para obter melhores condições, tanto no empréstimo quanto, né, nos seguros. Acho que essas coisas fazem parte na vida das pessoas e saber que você vai ter melhores condições nesse sentido, acho que é aí um grande diferencial para todas as empresas no país, né? E você falando sobre, principalmente sobre essa diferença, né,
do impacto, vamos dizer assim, que gera esse risco em grandes empresas e nas pequenas empresas, fica um alerta muito grande, porque as grandes empresas, elas vão ter os recursos financeiros. Elas vão ter isso aí, se caso essa bomba explodir, né, em algum momento. E aí fica esse alerta para justamente os pequenos, os médios, para que se atentam a isso, para não chegar nesse ponto. Então, Sim, não negligencia essas ações, que elas são importantes e elas podem impactar a médio e longo prazo no negócio, perfeito, né? exatamente. Exatamente. Então, vamos embora, vamos seguindo aqui. Que agora eu também estou começando a aprender esse negócio, gente. Esse negócio agora está começando a fazer mais sentido na minha cabeça, viu? E se para mim que está aqui todo dia é confuso, imagina para vocês aí. Então, assim, é importante a gente saber isso e eu fico muito feliz que você vem de uma forma muito clara, muito... A gente estava aqui conversando antes que eu falei, olha, vamos explicar como se fosse para uma criança de 10 anos de idade. É isso, eu acho que faz sentido trazer isso, porque é uma coisa muito acessível para todo mundo. Então, você que está aí do outro lado, se atente essas atividades, porque elas são importantes para o seu negócio. Pense sempre nisso. O que é importante para o meu negócio, para eu me proteger, proteger a minha empresa, proteger os meus funcionários, os meus colaboradores. Então, assim, é extremamente valioso. E nesse ponto, assim, eu preciso, toda vez que, né, que a gente pensa nesse aspecto, eu preciso dizer que, na prática, as empresas buscam se diferenciar. Aham. Porque uma empresa que não se diferencia das outras, e aí ela pode diferenciar pelo preço, ela pode diferenciar pela qualidade, ela pode diferenciar pela entrega mais rápida. Existem inúmeros fatores para as empresas se diferenciarem no Uhum. mercado. Mas um fator que tem sido muito relevante, e não é só aqui no Brasil, não é só na América, é no mundo inteiro, tem sido a questão ambiental. E a questão de sustentabilidade, ela tem sido, né, um grande fator de diferenciação, principalmente naquelas letrinhas lá, eu não sei se vocês já ouviram falar dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São Hum. aquelas caixinhas coloridas da ONU que todo mundo vê aí em vários lugares, tá? Mas que muitas vezes as pessoas não param para observar no quanto aquilo é relevante para o dia a dia da vida das Uhum. pessoas. Porque a gente está num mundo cada vez mais rápido, cada vez mais tecnológico, cada vez mais profundo, né? Mas a gente não observa que a gente tem conexões reais com as pessoas. E Exatamente. essas conexões que as empresas precisam fazer é olhar para si próprias e ver como que elas estão resolvendo os verdadeiros problemas do mundo. Então, marcas de café têm demonstrado ali que tem uma cadeia produtiva sustentável e isso tem representado uma diferença significativa, porque ela começa a vender Verdade. para um público que paga mais, ela começa a acessar novos players. Nossa. E assim as empresas vão se reposicionando. Você tem um suco que às vezes é um suco normal, mas você tem o suco do bem, que vende muitas vezes só porque é o suco do bem. Tudo bem. E aí você começa a ter ali, né, os ovos, tem as galinhas, os ovos normais, mas tem os ovos das galinhas felizes. E esses ovos das galinhas felizes são mais caros. Eu mesmo Não. pago mais caro por eles. Porque, na verdade, isso dá uma sensação de felicidade, você contribuir com coisas que são melhores para o mundo, sabe? Verdade. Então, ao fazer ali em um evento, por exemplo, a gente tem inúmeros fatores, como tratar as pessoas bem de forma diferenciada Exato. e divulgar isso, sabe? Olhar para os ODS, eu acho que todas as pessoas deviam olhar essa tabelinha dos ODS e olhar lá, por exemplo, eu já olhei e vi que a SG Scan ajuda a resolver alguns dos ODS, quando Não. fala de tornar, né, as cadeias produtivas livres de trabalho escravo, de trabalho infantil, quando se fala em trazer ali, né, métricas para implementar formas de destinação de resíduos mais sustentáveis, quando a gente fala que as empresas precisam olhar para esses aspectos, eu posso contribuir enquanto SG Scan e eu acredito piamente que ao contribuir com isso, eu estou conectando a minha empresa com quem também está querendo fazer isso. E a rede é Exatamente. grande. E a Sim. rede é grande e aí você consegue enxergar não só uma nova empresa dentro de si mesmo, mas novos players que vão querer dialogar com você, Aham. seja investindo, seja como parceiro, seja como fornecedor ou seja como E cliente. aí entra eu acho, né, assim, dos meus
vamos dizer, na minha bagagem aqui, eu acho que uma das maiores preocupações que a galera tem é esse mercado. É achar que o mercado é pequeno. É achar que não vai conseguir atender, que vai perder venda, que vai perder cliente, que vai perder aquilo por ter esse tipo de ação mais rigoroso e falar, ó, eu sigo isso aqui. Se para você não é prioridade, então a gente não consegue fazer negócio. Mas é o risco que precisa ser criado, mas tem rede para isso, né? Igual você está falando. Tem rede para isso, tem apoio, tem pessoas, tem empresas, tem negócio para todo mundo. Basta. Exatamente, assim, é você, às vezes, enquanto casa de eventos, enquanto, né, produtor de eventos, você pode, por exemplo, ter uma plaquinha ali na entrada de todos os seus eventos, dizendo que todos os resíduos recicláveis estão sendo reciclados. É mais que a sua obrigação, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Mas, sabe, comunicar isso mostra que você dá valor para isso. E Exatamente. no fundo, eu acho que as pessoas se conectam dessa forma. Então, eu não estou aqui só falando de riscos, ESG como forma de você se livrar de problemas, mas eu estou falando também sobre uma forma de você enxergar um novo mundo, com novos Sim. clientes, com novos parceiros que se preocupam com isso. Verdade, faz todo sentido. E você falou, né, citou um pouco sobre esses grandes eventos que surgiu, essa problemática do trabalho escravo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque a galera acho que tem uma certa, vamos dizer assim, eu acho que um pouco entendimento do que é essa situação dentro de um grande festival. Conta pra gente como que foi essa situação principalmente do Lollapalooza, não foi? Isso, isso. Do Lollapalooza e como que foi identificado a questão dessa negligência, o que poderia ter feito para não ter surgido esse problema? Conta pra gente. Então, nós estávamos tratando de uma situação em que havia ali a contratação Uhum. de outras empresas para fazerem serviços que naquele caso era especificamente de fornecimento de alimentos, etc. E as pessoas que foram contratadas não tinham, né, me parece, um treinamento específico, um procedimento para observar questões basilares, como, por exemplo, banheiros, né, assim, água para que essas pessoas possam, né, ali ter uma vida, digamos, digna. Muitas vezes em evento, como você trata de pessoas que às vezes vão ficar um tempo a maior ali de disposição, etc. Às vezes as pessoas pensam, mas é só por um dia. Mas um dia ficar sem beber água não é bom. E isso é problemático. Ainda mais debaixo de sol, imagina. Exatamente. E isso faz com que, né, as pessoas. Foi o caso. Eu antes havia esquecido, mas eu já me lembrei do nome da cantora, que é o show da Taylor Swift. Aham. Foi um show muito divulgado no Brasil. E que as pessoas ficaram na fila durante horas e horas e horas sem beber água, num calor infernal. Tava bem naquela época que tava assim, um calor. Exatamente. E aí, assim, nós estamos vendo aí dois fatores, né? As questões sociais que foram esquecidas, né? Na medida em que não se disponibilizou água potável para as pessoas que tinham pagado uma fortuna para estar no show. Exatamente. E outro problema, que é a questão ambiental, que são as mudanças climáticas, que Exato. começam a ser um item relevante para ser observado nos contratos. Eu achei esse evento um case interessantíssimo do ponto de vista jurídico, né, que pese eu trabalhar com tecnologia, eu sou advogado, meu olhar acaba tendo ali um quê jurídico, e eu pensei muito sobre isso, porque um evento que precisa muitas vezes ser cancelado por causa de uma onda de calor. Se lembrando que as ondas de calor vão se intensificar cada vez mais. Olha que loucura. Então a gente começa a enxergar as mudanças climáticas não apenas como aquela coisa distante lá, mas aquela coisa que está presente em quem compra um ingresso para ir num show. Então, assim, a tendência que a gente tem, Joyce, é intensificar isso. É as pessoas terem que olhar mais para isso, porque vai ter mais calor, vai ter mais chuvas fortes, vai ter mais enchentes. E como a gente vai lidar com isso nos nossos contratos, né, nas nossas previsões, nos nossos seguros, nos nossos projetos? Como a gente vai fazer para lidar com essa problemática? É uma realidade, a gente precisa assumir esse problema e começar a enxergar esse mundo em que isso nem é mais futuro, mas já é presente. Presente, totalmente presente e extremamente real. Sim. Tá acontecendo e, assim, é um alerta. Tanto que, se eu não me engano, saiu uma confirmação de que agora os eventos, se eu não me engano, os grandes festivais, eles são obrigatórios, né, a fornecer água,
né? Até então não Isso é tinha no Rio, isso. é uma legislação Só do específica Rio do Rio de ainda, Janeiro. né? Então não Nem tá. todo mundo aprendeu Aí, ainda ó, com isso. tá vendo? Já aí, ó, mais um ponto de alerta. Todo mundo precisa entender, gente. É o básico. Acho que isso é o básico, principalmente nessa onda de calor. Como vocês fazem, né? Esse mapeamento dentro da SG Scan? Que tipo de alerta vocês conseguem prever antes que os problemas aconteçam para essa galera de eventos? Então, o bacana é que a gente monitora todo mundo em tempo real. Boa. Como que a gente faz, né? A gente, na SG Scan, a gente tem um score. É um score muito parecido com o do Serasa, que os bancos usam para te dar um crédito ou não, e olha para o seu score e fala, você merece X reais no seu cartão de Ai, se crédito. ele confiou, vai fundo, vambora. Exatamente. Mas na prática a gente faz isso, só que o nosso score ajuda a entender a saúde de ESG de um negócio. Legal. Então eu consigo, misturando ali todos esses elementos, como pagamento de tributos, pagamento dessas contribuições, acidentes do trabalho, presença em listas, enfim, nós trazemos uma infinidade de dados públicos, são centenas de dados, né? Atualmente a gente tem trabalhado mais de 750 dados específicos, né, que estão aí vinculados a inúmeros órgãos públicos distintos. A gente trabalha só com dados públicos, então a gente não viola a Lei Geral de Proteção de Dados e outras legislações que estão presentes no Brasil. A gente respeita isso de forma muito... É um ponto muito relevante para a gente. E a gente captura esse dado e processa isso, em alguns casos, inclusive, usando inteligência artificial para a gente conseguir gerar esse score. E aí a gente consegue dizer não apenas o número, mas a gente traz a explicação. Então a gente gera um relatório, e é bem rápido, assim, coisa de 20 segundos, a gente consegue gerar um relatório muito consistente, trazendo todos esses elementos de risco, e é a partir desse número que a gente consegue prever se uma empresa, de repente, tem um problema muito grande, ou se esse problema está começando, ou se esse problema já está escalando a um determinado nível. Então, por exemplo, se uma empresa deve 100 mil reais de tributos federais, por exemplo, isso pode ser uma informação extremamente importante se for um cerimonial ali de capital social de 2 mil reais. Ele está devendo 50 vezes o capital social dele. Mas talvez não seja tão relevante se a gente está tratando de um festival que fatura milhões de reais, né? E aí, na prática, dever 100 mil reais não vai fazer diferença porque ele tem capacidade de pagamento. Então a gente olha tudo isso, compara esses dados de forma conjunta e a partir desse cenário a gente consegue informar para as pessoas não apenas se uma determinada empresa tem uma saúde de ESG, mas especificamente explicar ali em detalhes como isso acontece e principalmente monitorar todo mundo em tempo real, de forma que você consiga trazer evidências dos incrementos, né, de score. Quando a pessoa tem maior score de risco ou tem menor score, esse score pode variar ao longo do tempo, à medida em que os problemas vão ficando passados ou novos problemas vêm chegando, a gente consegue mudar esse score e com isso prever não só identificar os problemas que existem, mas também prever outros problemas. Eu gosto muito de dizer que ninguém vai para a lista do trabalho escravo do dia para a noite. Existem muitas violações que vão acontecendo e a gente consegue, a partir de um processamento inteligente que a gente faz, ou seja, eu pego todo mundo que teve ali no problemão e processo como ele chegou. E a partir daí eu consigo ver quem tem problema de desmatamento na Amazônia, como que ele começou. Quem tem problemas né, voltados para violações de direitos humanos, como que ele começou. Como que começou a pessoa que caiu lá na lista de corrupção em uma operação gigante? Ela começa de algum jeito. E a gente processa essas pessoas e criou um modelo próprio, onde a gente traz essas informações e consegue prever. E isso tem sido utilizado por empresas de todos os tamanhos. Então a gente tem empresas pequenas, por exemplo, no setor de eventos, no setor têxtil, mas a gente tem empresas muito grandes, como o próprio BNDES, que utiliza esses dados com a questão financeira. Você tem empresas muito, muito importantes que utilizam esses dados para tomar decisão também em relação a fornecedores, parceiros. E é a partir dessa ótica que a gente faz, né, um trabalho que é um trabalho informativo. O que a gente faz é transformar esses dados públicos aí, que o Brasil gasta um dinheirão para colocar nos portais de transparência, e usar para a sociedade brasileira ser mais conhecedora dos seus próprios riscos. Legal, excelente isso aí. E como que a gente consegue trazer essa previsibilidade para dentro de buffets cerimoniais ou até comissões de formatura? Então,
Principalmente, né, aí quando você fala de buffets que estão conectados aí em inúmeras outras empresas, né, eles precisam ali ter inúmeras pessoas trabalhando com eles, às vezes eles trabalham com terceirizados, então eles precisam saber se essas pessoas que estão trabalhando com eles estão corretinhas ali, ou até mesmo salões que os contratam, enfim, aí você tem um monte de vínculos aí que precisam ser feitos. Mas na comissão de formatura é uma coisa de louco, né? É, Porque você gasta muito dinheiro e toma sustos no final se não cuidar muito bem da gestão, né, dessas empresas que você está contratando. Porque na prática, você contrata empresas com muita antecedência e é o que eu brinco, né? Quando você está gastando o seu próprio dinheiro para a sua festa de casamento, você pode contratar um salão e se tiver um problema você vai chorar. Mas você vai chorar ali, né? Você gastou, você optou por aquele salão. Mas quando você trata de uma festa de formatura, esse problema multiplica, porque quem escolhe não é todo mundo, né? Quem escolhe é uma comissão. Então eu exato. sempre falo que nesses processos de eventos que são organizados por comissões, seja de formatura ou seja de comissão de qualquer coisa, quando você tem um grupo ali de 3, 4, 5 pessoas que decide por vários, aí o problema deixa de ser um problema seu e passa a ser um problema de gestão. Porque você deixando de monitorar se as empresas que estão ali sendo contratadas pela sua opção não tem, né, saúde de ESG, você está cometendo até mesmo uma irresponsabilidade. Então a gente tem, né, feito um trabalho de falar com essas pessoas, falar com essas empresas que não é caro fazer esse monitoramento, que é possível considerar e é muito, né, importante as empresas entenderem que esse até é uma opção que a SG Scan tem feito de gerar impacto positivo. Então eu falo muito assim, eu quero ajudar esses clientes a terem ali uma formatura bem saudável, igual com empresas saudáveis, observando critérios de ESG nas suas observações, olhando para essas empresas para saber se elas devem muitos tributos, se a batata quente vai estourar na mão dela ou não. Então é ter uma opção considerando esses fatores. Do mesmo jeito, né, que uma empresa grande começa a pedir documentação e monitora os seus fornecedores, eu acho que essas comissões que trabalham com risco, né, porque elas que não assumem o risco de escolher um salão, de escolher um buffet, de escolher ali, que elas façam isso com um monitoramento. E hoje, o que que você acredita que tem sido mais deixado de lado? Documentação, compliance, contrato, ou tudo junto? Então, eu acho que todos esses aspectos são relevantes, né? É importante você ter um contrato, é importante você ter, né, uma documentação e tal, mas eu acho que no compliance, e aí desmistificando, né? Porque quando a gente fala compliance, parece que a gente está falando uma palavra que só se encaixa para empresa grande, e compliance, pessoal, nada mais é do que regularidade. Estar em compliance é estar regular. E aí, para olhar para o compliance, para olhar para a regularidade, é importante você olhar para o que essa empresa precisa para você contratar. Então, o que ela precisa ter? Ela precisa estar pagando seus funcionários direitinho, eu preciso olhar os processos trabalhistas dela, eu preciso olhar se aquela empresa tem acidentes do trabalho, eu preciso olhar para essas coisas, porque isso pode ser decisivo. Porque tudo bem que se ela tiver 1 ou 2 acidentes do trabalho, às vezes é normal mesmo. Agora, você contrataria um salão de festa que tem 30 acidentes do trabalho nos últimos 12 meses? Eu olhei para um assim antes de vir para cá. Você contrataria um salão de festa que está devendo R$ 145 mil de FGTS, que é um dinheiro que ele tinha que pegar, ele tinha que passar ali para o funcionário e já depositar na caixa, ele está devendo. Então, assim, você contrataria? Não sei. Então, você pode contratar, eu não estou dizendo que você não tem que contratar. Mas eu estou dizendo que existe um risco associado ao contratar. O risco dessa empresa não conseguir cumprir, por exemplo, os contratos que ela tem com você. E é um risco muito grande, né, gente? Sim. Não, eu acho que é isso que, na verdade, a galera vem fazendo. Elas fecham os olhos para essas situações, para de fato não ter que ver o problema acontecendo e lá na frente, se a bomba explodir, falar assim: ah, eu não sabia, ah, eu não sei. Como que não, gente? Por que você não pesquisou? Por que você não fez uma pesquisa de histórico de tudo que esse fornecedor já aconteceu? Porque é importante, né? É isso, eu acho que isso aqui que o que a gente precisa entender é trazer esse histórico para a realidade. Porque quando você fala comigo que as empresas elas ficam na listinha lá de empresas que têm trabalho escravo, que empresa hoje
do mercado de eventos que pensa assim, não, eu quero estar lá. Ninguém. Eu tenho certeza que eu acho que ninguém, acho não, tenho certeza que ninguém quer estar lá. Então, se prepare, se organize para isso. Até porque quem está Tem lá, né, a recurso. maioria das pessoas já fechou as portas. Tá vendo? Porque acaba que, e é o que eu digo, né? Quando uma empresa muito grande vai para a lista do trabalho escravo, ela gasta muito dinheiro e ela perde muito dinheiro por isso. Quando uma empresa média ou pequena vai para a lista do trabalho escravo, ela fecha. Acabou. Porque ela não tem o dinheiro que Não, ela não vai ter precisa para recurso. pagar o que precisa ser pago para custear esse ponto. Então é importante olhar, por isso que eu digo, principalmente para quem é pequeno e médio. Porque quem é pequeno e médio não vai ter uma segunda chance. Só quem é grande vai gastar muito, vai perder muito, mas ele vai resolver. Ele vai E quem resolver. é pequeno e médio não vai ter uma Não segunda vai. chance, vai fechar. E você acha que hoje o uso de dados ele tem sido relevante para essa tomada de decisão? Sem dúvida, assim, sem dados a gente não consegue tomar decisão num cenário com tão pouca transparência, né? O que a gente tem Uhum. observado é que as empresas elas têm trabalhado pouco o critério da transparência. Sabe-se pouco sobre o que eu estou contratando do terceiro e por isso eu acabo tomando decisões de contratar na ânsia de que ele vai resolver os problemas dele. Terceirizar não pode ser uma terceirização do problema, porque a lei não deixa, porque a lei diz que todo mundo vai ser corresponsável. A terceirização é só uma eficiência operacional, mas ela atrai custos correlacionados à gestão. Então é importante você entender que o terceiro que está agindo em seu nome, num contrato qualquer, ele tem ali, né, um peso de risco para você. E ao entender isso, você consegue entender, né, muito mais essas coisas de, obviamente, entender quais são os seus riscos, buscar documentos. Eu não estou aqui dizendo, pessoal, e é importante ficar claro, que você tem que ficar vidrado, desesperado, correndo atrás de todas as documentações de quem você está contratando. Eu sei que a realidade das empresas é muita correria, é muito desespero para conseguir fechar o cliente. E eu sei que, né, não é fácil você gerir um negócio. Mas na prática eu estou dizendo que ter um mínimo de esforço nesse sentido faz toda a diferença, principalmente se você quer continuar com a sua empresa aberta. Eu sempre comparo a sustentabilidade, porque as pessoas olham para a sustentabilidade com o intuito de, não, elas estão fazendo isso para o bem, mas ser sustentável é você perdurar. E não tem como você perdurar no mundo que temos hoje, né, desrespeitando critérios de ESG. E é isso que fica de reflexão para as pessoas, que na prática nós não estamos mais falando sobre algo que é externo, que é ali para fora, mas é algo interno, é uma decisão do dia a dia. As empresas precisam entender como elas se relacionam com a sociedade que está à sua volta, porque é essa sociedade que trabalha ali como funcionário, é essa sociedade que compra seus produtos. Então, você ignorar as pretensões da sociedade é talvez um jeito muito burro de conseguir seguir. Então é importante você entender que eu estou aqui dizendo sobre coisas que são desde as pequenas tarefas até as grandes e são demonstráveis e são, né, necessárias. Elas precisam estar no dia a dia da empresa. Então, uma comissão de formatura vai ficar muito mais feliz de te contratar se você demonstrar que você faz um monitoramento enquanto cerimonial de todos os fornecedores que ela vai optar. Então, assim, é esse ponto que a gente acha que é extremamente relevante. É preocupar-se com isso, mas não é guardar isso para você. Pronto. É preocupar e contar para o seu cliente o quanto você é uma empresa diferenciada no mercado, fazendo de um controle simples que você está fazendo de risco para você, um controle que vai chamar a atenção das pessoas para investir em você. Vai te trazer mais clientes. Porque o Banco BNDES, o Banco do Brasil, eles não estão ali falando que estão negando empréstimos para quem está desmatando, porque eles estão preocupados só com o meio ambiente, eles estão preocupados em se vincular com a imagem de serem bancos sustentáveis, porque é assim que eles vão dialogar com o seu público. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. As empresas não se. Eu tenho certeza que nenhuma empresa se orgulharia nenhum banco se orgulharia de ir à TV falar uma coisa como esses bancos falaram, mas eles se orgulharam disso principalmente porque eles sabem que isso é positivo para a imagem deles. Para a imagem deles. Né? Verdade. Inclusive, falando sobre isso,
De quem que é a responsabilidade quando uma comissão de formatura ou um buffet faz a contratação de algum tipo de fornecedor que tem algum tipo de processo ambiental ou, sei lá, qualquer outro, e aí essa bomba explode? De quem é a responsabilidade? Então, eu entendo que a maioria das vezes é responsabilidade da comissão, porque a comissão de Não formatura, fez esse ela que tem que fazer um levantamento. check, né? Quando opta-se por um determinado ponto, você tem o ônus e o bônus, né? Sim. Você tem o bônus de estar escolhendo, você está ali naquela comissão, escolhendo da forma como você preferiu, todos os detalhes do seu sonho, né? Mas na prática você tem o ônus de ser responsável pelas suas escolhas. Exatamente. Então, na prática, o que a gente vê é que comissões têm sido responsabilizadas quando as opções têm sido mal feitas. E é por isso que a gente entende que essa conexão de entender e monitorar esses riscos faz com que a comissão, pelo menos, consiga demonstrar que o que ela podia fazer para monitorar de risco ela fez. Porque é impossível prever o futuro e ninguém sabe quando um salão vai fechar ou quando, né, ninguém Exatamente. sabe. Mas tem riscos que são previsíveis. E se ele está devendo ali, está deixando de ter licenciamento ambiental, está devendo alguma coisa, isso é um risco que eu poderia prever. Porque eu teria como entrar no site e olhar, porque assim, baixar uma certidão é uma coisa que é possível. E eu tô falando aqui que a SG Scan faz isso por você, baixa a certidão, analisa, te interpreta tudo prontinho, mas você pode fazer isso. Você Você tem pode autonomia. entrar diariamente ou semanalmente ou mensalmente, não sei, no site de todos os órgãos oficiais e gastar ali umas horas para poder monitorar. Porque afinal de contas, você está pagando aquela pessoa, Exato. você às vezes até fez depósitos antecipados e eu acharia temerário. Eu jamais faria, né, um depósito de 10, 20, 30, 50 mil reais de um aluguel de um salão para uma pessoa sem antes checar ali, né, o score dela de ESG Exatamente. para saber se aquela empresa tem alguma viabilidade de pertencer ao futuro. Como transformar esse discurso de compliance, de reputação, que é muito importante para as empresas, em processo? Dá para aplicar isso no dia a dia sem virar uma burocracia pesada? Então, eu particularmente, né, não enxergo que é possível, você acabar caindo numa burocracia pesada, até porque pequenas e médias empresas não dão conta de burocracia. Isso é Uhum. exclusividade de governos e grandes empresas. Então, na prática, uma pequena e média empresa, elas deixam de adotar os procedimentos que são burocráticos. Porque burocracia acaba sendo muito chato, né, para as empresas, etc. Mas eu acredito nisso como uma forma da empresa se diferenciar. Por isso que eu falei que em tantas vezes, né, da pessoa não só destinar os resíduos, mas botar uma plaquinha explicando que Uhum. todos os resíduos recicláveis estão sendo destinados para a Associação X de Catadores. Tem gente que até vai mais longe, fala assim, olha, tem 13 famílias que sobrevivem com os resíduos recicláveis que a gente deixa. Isso é Então, legal. ao trazer isso para a realidade, ou seja, ao você pegar o que é uma burocracia e passar a demonstrar o quanto aquilo é a sobrevivência das pessoas, o quanto aquilo é real. Eu sou a favor da gente deixar os procedimentos que são irreais e viver a vida real. Ou seja, como aquilo impacta? Ao invés de você simplesmente checar se todos os funcionários, né, se todos os funcionários dos seus terceiros estão. Se você for olhar, por exemplo, o FGTS, o INSS, por que você não comunica? Olha, nossa cadeia aqui para esse evento está empregando 15 mil pessoas ou 13 pessoas, não importa. Mas Exato. são 13 famílias que dependem desse evento. Então é dizer ali, né, transformar os números em números que são de pessoas, que tem a ver com a felicidade, que tem a ver com o sustento. Isso engaja as pessoas. Exato. Isso faz as pessoas pagarem mais pelo ovo da galinha feliz ou mais pelo suco do bem. E aí vai. É, As pessoas estão dispostas a contribuir, ou pelo menos elas vão tentar, às vezes ela nem vai pagar mais, mas ela vai consumir aquilo pensando em uma satisfação maior. exatamente. Então eu vejo muito isso, assim, em abandonar processos puramente burocráticos e eleger processos que tenham algum significado com a empresa. Porque ninguém quer, né, lidar só com a burocracia. As pessoas querem lidar com algo que faça sentido. E eu Exato. acho que se você está fazendo, vale a pena fazer aquilo que vai ser valorizado. E talvez até escolher processos que vão ser valorizados pelos seus clientes.
né? Exatamente. Entender ali, olha, será que o meu cliente vai gostar? Às vezes você faz uma coisa, você mostra a questão dos resíduos, depois você mostra a questão, né, desse monitoramento, aí você começa a contar isso, a entender um pouco mais de como esse impacto está se relacionando e com outras coisas. Eu acho que essa correlação com a realidade faz as pessoas se engajarem mais e os processos que aparentemente são burocráticos passarem a ser processos que fazem sentido para as pessoas. Não, excelente. E esse é um ponto muito importante, que pelo menos na minha visão, quando a gente pensa assim, essa empresa ela está trazendo essa informação só para conseguir vender mais. Porque às vezes a galera pensa muito nisso, né? Diz assim, ele está falando que emprega 15 mil pessoas nesse evento para poder, só para fazer uma média. Não, gente, não é isso. É de fato, eventos hoje, eles têm uma empregabilidade muito grande. Sim. Oferece empregos para muitas pessoas, para muitas famílias. Mesmo que às vezes seja de uma forma informal aí, que muitas vezes acontece, essa é a realidade. Então, assim, quando você tem esse cuidado de ter essa empregabilidade baseada em processos corretos, isso é maravilhoso. O impacto lá no final é incrível. Exato. E é isso que as pessoas prestam atenção, né? Uhum. Porque realmente fazer ali análises que não fazem sentido se torna muito distante, às vezes Exato. desnecessário, e às vezes as pessoas deixam para lá porque no dia a dia não dá para fazer o que não tem sentido, né? Não dá tempo. É. Acho que ninguém aqui, nem no mercado de eventos, nem em nenhum mercado, está com tempo sobrando. E como a gente não tem tempo sobrando, a gente realmente não consegue, né, avaliar ali todos os fatores. E é por isso, né, que a gente tem trazido como ESG Scan essa informação de uma forma mais expressa, mais rápida, mais personalizada ali para esses trabalhos, mas eu acredito que tudo isso precisa ser avaliado, assim. Uhum. Será que uma empresa de eventos, ela tá ali para quê? Ela tá ali para fazer eventos, para fazer as pessoas felizes ou só para alugar um salão? Ela também precisa se perguntar isso, sabe? É. Eu acho que assim, ao se perguntar um pouco sobre a sua essência, onde você quer chegar com aquele negócio, você consegue encontrar algumas dessas respostas. Excelente. E aí, aproveitando, a gente passa aí para um bloco agora, que é para falar sobre tecnologia e previsibilidade de futuro. A SG Scan aplica ciência de dados para prever riscos. Isso aí a gente já sabe. Uhum. Mas como essa tecnologia assim, atua de fato nos bastidores de um evento? Então, a gente pensa, né, que os eventos, assim como quaisquer negócios, eles têm ali uma grande quantidade. Imagina, né, você enquanto um festival muito grande, um show, ou até mesmo, né, um casamento, que também envolve muitas outras obrigações ali. Você tem inúmeras necessidades de monitoramento de riscos. Uhum. E o que a gente faz, na verdade, é usar o que há de mais moderno na tecnologia para enxergar esses riscos por você. Então, o que a gente faz é um monitoramento consistente e em tempo real de tudo que está acontecendo nas fiscalizações, seja ambientais, seja do Ministério do Trabalho, e aí pegar ali os pagamentos de tributos, trazer tudo num bolo, como eu disse, né, 700 dados distintos. Então, trazer todos esses dados no bolo para fazer uma avaliação com o uso da tecnologia. Então, assim, Uhum. é mais rápido e aí fica em 20 segundos o que você fazendo ia gastar ali talvez muitas horas para cada um dos seus fornecedores. A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, em 20 Uhum. segundos e tal. Mas o mais importante, né, é que a tecnologia ela serve exatamente para isso, para você ampliar a sua capacidade de atingir resultados com um investimento menor, ou seja, menos tempo, menos dinheiro do que você gastaria se fizesse tudo de forma manual. E você tem algum evento que na prática ali você utilizou esses dados para poder fazer com que ele acontecesse e que foi um sucesso? Sim, então, a gente já fez esses relatórios para pelo menos uns 5 eventos diferentes, onde foram monitorados de perto todos os riscos. Em um Legal. deles foi possível prever um risco muito sério. Uhum. Infelizmente, eu não posso falar quais, porque Tudo na bem. prática, né, a gente sabe que se eu citar aqui o evento, eu vou estar fazendo o papel de divulgação negativa do meu cliente. Mas na prática, assim, o que a gente percebeu foi que um caso específico, apenas um,
teve um problema realmente crítico em relação a um fornecedor, em que ele conseguiu prever ali a impossibilidade de fechar um contrato porque aquela pessoa não tinha, e aí era débito de FGTS. É aquele caso que eu estava contando do Sério. FGTS, tá? Então, assim, nesse caso específico, assim, a pessoa não estava pagando, não estava recolhendo o FGTS, e isso é um indicativo muito forte, né? Quase todos os salões que a gente teve fechando na Grande BH e que geraram escândalos foi por isso, né? Eles não estavam recolhendo o FGTS dos seus funcionários, um funcionário percebe, entra na justiça, imediatamente todos percebem e entram, e aí se a empresa não está recolhendo, ela também não tem caixa para pagar. Aí ela já usou o caixa que ela Muito depósitos, tempo. e aí ela vai para falência, porque ela não tem como pagar, e acaba que as pessoas ficam sem salão, né? Nossa, aí é o cenário mais caótico possível, Não né? tem salão e não tem dinheiro para devolver. É. Nossa, meu Deus do céu. Gente do céu, toma cuidado, pelo amor de Deus. Ó, e com isso, você acha que o mercado ele está preparado para essa transparência? Ou você ainda acredita que ele está muito resistente? Então, o que eu tenho visto é que algumas pessoas têm aproveitado essa onda da transparência, do compliance, né, dessas avaliações e ganhado um destaque no mercado porque fazem isso. Como são poucas Obrigada. empresas que já monitoram isso, então acaba que isso é um fator de destaque, né? Eu tenho certeza que todo mundo que estiver fazendo isso vai conseguir vender isso como um diferencial competitivo. Não necessariamente para cobrar mais caro, mas talvez para mostrar que você tem mais qualidade em relação a quem não faz. Então, o Exatamente. monitoramento ele é um diferencial competitivo muito relevante nesse mercado. Num mercado em que a gente vê, né, tanto a ISO, que trata dos eventos sustentáveis, quanto uma cada vez maior intensidade de busca desses eventos, de encontrar ali sentido dentro do meio ambiente. Então, todo dia você ouve sobre eventos que estão sendo neutros em carbono, eventos que estão Sim. acontecendo plantando árvores, e se busca isso justamente para que as pessoas tenham um diferencial, enxerguem um diferencial nesses eventos. E é por isso que as empresas, né, devem ficar atentas a esse ponto. Sabe por quê? Porque aí a gente entra numa outra seara, que é a seara do chamado greenwashing. O que é isso? É quando você tem coisas ambientais positivas, mas você usa isso para mascarar coisas negativas. Ou seja, não adianta você falar que o Lollapalooza ou o Rock in Rio são festivais que neutralizaram as suas emissões, porque eles neutralizaram as suas emissões, então eles plantaram árvores ou cuidaram ali de árvores em algumas florestas plantadas para neutralizar as emissões de gás de efeito estufa, mas eles estavam violando direitos humanos das pessoas que ali trabalhavam. Então você coloca, né, o famoso greenwashing, você coloca em risco todo o seu investimento, que não é barato plantar as árvores para neutralizar as emissões dos festivais, você coloca tudo em risco porque não monitorou o básico. Né? Então, às vezes, as empresas têm esse papel, elas querem fazer alguma coisa, coloca a plaquinha, coloca tudo, mas não está monitorando o básico. Então, eu sempre atento para isso, sabe? Assim, a empresa entender que ela precisa fazer sim o plus, mas não deixar de fazer o básico, porque o básico é muito relevante e o básico te dá multa para pagar se você não fizer. O principal é dar multa para pagar. Na hora que Exatamente. mexe no bolso, É isso aí. e isso assim, só mexer no bolso, se não fechar seu negócio, Exatamente. né? Ó, já estamos quase chegando ao fim, falta algumas 3 perguntinhas aqui e a gente já finaliza. Você que está aí com a gente, continua, que a gente já está quase terminando, mas ainda tem algumas perguntinhas que eu acho que vai ser importante para você. Qual é o erro SG mais comum que você vê, que vocês, né, dali dentro da SG veem sendo cometidos para quem trabalha com eventos? Então, eu acho que o erro de achar que essas coisas, quando se terceiriza, são responsabilidades só do terceiro. Essa é a forma como eu vejo. Assim, achar que você contratou alguém e a responsabilidade é toda dele possivelmente o maior de todos os erros. Boa. E se vocês tivessem que criar um checklist de sobrevivência ESG para eventos, o que com certeza entraria? O que eu tenho visto que eventos têm errado mais são com investigações prévias, assim, voltadas para acidentes do trabalho, que é um grande red flag, né? Um grande sinal vermelho aí para todo mundo que tem problemas futuros. Então, é olhar acidentes de trabalho, é olhar
para pagar recolhimento de verbas trabalhistas, recolhimento do INSS e principalmente das licenças ambientais. Então, olhar também para as licenças ambientais, para multas de órgãos ambientais, porque muitas vezes elas são reveladoras sobre alguns problemas que a gente não consegue perceber se não for olhando para esses fatores. Então, assim, principalmente essas questões. Mas em eventos, principalmente que são feitos em capitais, a gente percebe que é importante olhar também o compliance, o anticorrupção. E tem um aspecto muito interessante, assim, existem muitas empresas de eventos que estão nas listas, que são as listas proibitivas da CGU. A Controladoria Geral da União possui cadastros de empresas que estão proibidas de contratar com a administração pública ou suspensas, né, por algum motivo. E esse motivo geralmente é o não cumprimento de alguma licitação que ela ganhou. E aí, na prática, a gente vê situações como corrupção, situações como não cumprimento de obrigações contratuais extremamente evidentes. Então, eu olho muito para esses dados que eu acabei de citar agora, e aí, assim, pensando, né, poxa, existe uma lista da Controladoria Geral da União mostrando ali um tanto de empresas, de eventos, que não cumpriram buffets, organizações de eventos que não cumpriram com as suas obrigações junto ao governo federal, ao governo municipal, ao governo estadual. Será que não vale a pena eu dar uma checada se esse meu fornecedor não está nessa lista? Porque tem muitos. Não estou falando aqui de milhares, são milhares de empresas desse setor que estão lá nessa lista. E aí? Será que eu não estou contratando algum deles, não? E esse que é o ponto, sabe? Às vezes a empresa participa de uma licitação no Maranhão, e aí, principalmente eu falo capitais, porque geralmente governos do estado que mandam para essa lista, ou governo federal, e eles estão mais concentrados nessas áreas. Então, assim, existem empresas nessas listas, e eu preciso checar, porque é uma questão de governança. Sim. Eu não quero contratar alguém que tem envolvido com corrupção, porque essa pessoa pode falir, ou também porque essa pessoa pode atrair problemas para mim. Né? Às vezes eu estou contratando para fazer evento uma rádio de um político que tem seus problemas. Então, olhar se tem pessoas politicamente expostas na diretoria. Então, a gente tem visto que esses são fatores assim mais relevantes. Na parte de governança, então, para sintetizar o checklist, eu olharia para as listas da Controladoria Geral da União, olharia para a existência de pessoas politicamente expostas nos quadros societários das empresas, que é o indicativo que a empresa é de algum vereador, ou de algum prefeito, ou de algum deputado, e eu acho que isso é importante você saber. Eu olharia para essas listas, né, proibitivas, que é o SEIS, o SENEP, o CEPIM, né? Eu olharia na parte ambiental para licenciamento ambiental, para as questões de resíduos, que também costumam dar problema, afinal de contas, é o resíduo da sua festa, né, que às vezes vai para o lugar errado. Exatamente. E eu olharia também na parte ambiental para essas questões relacionadas a multas dos órgãos ambientais. Já na parte social, eu ficaria de olho em acidente do trabalho, recolhimento de FGTS e INSS e principalmente alguma multa mais séria, seja do Ministério do Trabalho, que fez uma visitinha e olhou ali alguma questão que precisa ser solucionada, porque na prática essas questões também são importantes. Por quê? Ninguém quer fazer um evento num lugar que vai chegar a polícia lá e falar que o ruído está mais alto, né? Então, olhar as questões ambientais vai te prevenir com relação. Se você olha as multas, dando exemplo prático mesmo desse checklist. Se você olha, por exemplo, né, as multas ambientais, você vai descobrir se aquele lugar que você está contratando tem ali umas 30 multas de ruído. Poxa, você vai querer receber a visita da fiscalização para mandar parar o ruído durante a sua festa? Será que você... Que constrangimento que fica. Exatamente. E isso acontece. Às vezes um casamento precisa ser parado porque aquele lugar está ali, porque ele não resolveu o problema do som. Então, será que se você olhar lá que ele tem muita multa acumulada, não vale a pena você perguntar? Porque às vezes ele já resolveu. Às vezes ele resolveu o problema, às vezes não. Então eu falo que governança, meio ambiente e questões sociais são importantes por isso. Porque você vai trazer os temas e vai adiantar problemas para que tudo aconteça perfeitamente. Perfeito. E evento, isso é mais importante, né? Porque o evento acontece num momento. É aquele momento e pronto. Exatamente. É o casamento, é um momento único. É uma formatura, é um casamento, é um evento corporativo, é um momento único. E por ser um momento único, eu acho que deve se redobrar as atenções nesses aspectos. Exatamente. E aí entra um ponto muito importante que assim, envolve muito o mercado de eventos como um todo, que é a experiência do seu cliente. Você vai fazer um evento, você tem os seus clientes que estão ali. Qual que é a experiência que ele vai ter se chega uma polícia precisando parar o seu evento por conta de uma negligência desse nível? Exatamente. É essa a experiência que você quer deixar? Não sei. Eu acho que não.
Então, é se atentar a isso justamente para ter uma experiência completa, um evento perfeito, Perfeito. né? Júnior, maravilhoso, adorei o nosso bate-papo, foi muito bom. Foi aí umas horinhas, tá? Não foi só uma... E se deixasse, a gente falaria mais. Mas muito obrigada, foi assim uma aula que você deu e de uma forma muito objetiva, muito simples de todo esse universo que é ESG e assim a facilidade para falar sobre isso é incrível, tá? É, assim, é totalmente a expertise mesmo do seu negócio, tá? De parabéns, viu? Muito Imagina. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar para o público de evento, que é um público que muitas vezes não está acostumado a falar sobre esse assunto, e eu Exatamente. fico feliz de contribuir para pelo menos quem nos assistiu ficar refletindo sobre essas Exato. questões. E é assim que a gente vai mudando a sociedade, é entendendo os problemas, é enxergando esses problemas com soluções e a partir disso implementando aí para gerar mais recursos para todo mundo que está engajado. Muito bom. E conta pra gente onde a galera consegue te encontrar nas redes sociais. Sei que no LinkedIn é extremamente ativo. Adoro te acompanhar lá. Ah, obrigado. Não, a gente está no Instagram, eu estou no LinkedIn, basta você Boa. procurar ESG Scan, que você vai encontrar ali, não só eu, como os meus sócios, também Ótimo. founders comprometidos aí com a transformação de dados em impacto. Muito bom. Ó, gente, se restou alguma dúvida ainda, tem a palestra que ele trouxe na minha Academy também. Ele explicou muito sobre esse universo. Sim, tá mais detalhado ainda também aqui. Aqui foi um complemento do que ele trouxe lá atrás, uma atualização também, que as coisas vão mudando e vão se adaptando. Então, assim, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Procura no YouTube aí que a gente também tem a palestra completa e tá incrível. Mas, no mais, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. Tchau, tchau.